O Amazonas enfrenta o momento mais crítico da pandemia de coronavírus. Os hospitais do estado não têm mais cilindros de oxigênio e, por causa do colapso no sistema de saúde causado por complicações da doença, o governador Wilson Lima decretou toque de recolher das 7 da noite às 6 da manhã. Um grito por socorro. Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, muita gente morrendo. O estoque de oxigênio do estado amazonense não está sendo suficiente para suprir a demanda de quem está internado. Gente, essa é a situação, para vocês entenderem. Essa é a situação. Essa é a situação. Duas bombas só chegaram. Quem puder trazer, a polícia está ajudando. A diretora está aqui desesperada da unidade, pelo amor de Deus. Um colapso no sistema de saúde, onde os doentes têm que ser levados a hospitais de outros estados para tentar sobreviver. A média de óbitos no Brasil é de 98 por 100 mil habitantes. Mas no estado do Amazonas chega a 142 por 100 mil habitantes. Nos últimos 7 dias, a média de mortes no estado aumentou 183%. Só a capital Manaus registrou o 4º recorde diário consecutivo de enterros. Foram 198 pessoas sepultadas ontem, 87 por Covid-19. Os cemitérios de todo o estado também estão lotados. Tanto que o horário de funcionamento foi ampliado e câmaras frigoríficas instaladas. É o momento mais crítico da pandemia, segundo o governador Wilson Lima. De acordo com o coronel Franco Duarte, representante do Ministério da Saúde, o consumo de oxigênio por pacientes de leitos clínicos é uma das razões para o colapso do sistema de saúde e explica que o paciente que não está no leito de UTI é o que consome mais, porque ele fica ao lado do regulador de oxigênio e pode controlar o acesso, aumentando a demanda. Apesar da situação crítica, o secretário da Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, disse que há leitos disponíveis no Hospital Universitário Getúlio Vargas, no Newton Lins e em outras unidades, mas devido à falta de oxigênio, não foram ativados. E afirmou que o Ministério da Saúde, o governo do Amazonas e as Forças Armadas estão trabalhando no apoio logístico para a entrega de oxigênio para a rede estadual de saúde, com o transporte do gás de outros estados para o Amazonas. Na tentativa de frear a proliferação do vírus da Covid-19, o governador Wilson Lima anunciou medidas restritivas. O estado do Amazonas está tomando algumas providências relacionadas à questão do oxigênio. Nós já entramos com uma ação na Justiça contra a empresa para garantir que ela abasteça em quantidade suficiente a rede hospitalar para atender esses nossos irmãos acometidos da Covid-19. E nós vamos ampliar algumas medidas de restrição. São medidas que são necessárias nesse momento, são medidas que para alguns podem parecer duras, mas elas são necessárias, visando, acima de tudo, a proteção da vida das pessoas. Então nós estamos baixando um decreto, suspendendo o transporte coletivo de passageiros entre as rodovias e os rios, exceto o transporte de carga. Estamos também decretando o fechamento de todas as atividades e circulação de pessoas entre 19 horas e 6 horas da manhã, exceto atividades e transporte de produtos essenciais à vida. E aí teremos o funcionamento de farmácias, mas para entrega de delivery, né, de entrega por demanda, a circulação de pessoas que trabalham em áreas estratégicas e essenciais, como saúde, segurança pública, imprensa. Nós estamos numa operação de guerra. Os insumos, sobretudo a questão do oxigênio nas unidades, né, nas unidades hospitalares, hoje é o produto mais consumido, né, diante dessa pandemia que é a Covid-19.
De madrugada, 2 aviões da Força Aérea Brasileira carregados com cilindros de oxigênio chegaram a Manaus. Eles partiram de Guarulhos, na Grande São Paulo. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia afirmou que é cedo para falar sobre exportações das vacinas produzidas no país, já que a campanha na Índia está só começando. Mas não ficou claro se o anúncio vale para o Brasil. A declaração foi dada no mesmo dia em que um avião brasileiro partiu de Campinas para uma viagem até a Índia para buscar 2 milhões de doses do imunizante da Oxford produzido no Instituto Serum. A aeronave deu início à viagem para buscar, na Índia, 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, produzida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. A previsão inicial era que o avião voltasse ao Brasil no sábado, com a chegada pelo aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ao chegar ao país, a vacina ainda precisa aguardar o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que as doses comecem a ser aplicadas. A agência se reúne no próximo domingo para analisar o pedido de uso emergencial apresentado pela Fundação Oswaldo Cruz, parceira da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, no Brasil. A Anvisa cobrou da Fiocruz e do Instituto Butantan a entrega de mais informações sobre as vacinas contra a Covid. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estão faltando detalhes importantes para análise e a eventual autorização de uso emergencial das vacinas da AstraZeneca e da Sinovac. O prazo termina no domingo e, segundo a Anvisa, poderá ser estendido. Os 2 institutos informaram que vão providenciar toda a documentação. E a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 deve começar em todo o Brasil na semana que vem, só que o calendário de imunização depende da autorização da Anvisa. A Frente Nacional de Prefeitos disse que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confirmou o início da vacinação contra a Covid-19 para a próxima quarta-feira, às 10 da manhã. A reunião foi realizada virtualmente nesta quinta-feira, com cerca de 130 prefeitos e secretários de saúde dos municípios. A previsão é que 2 milhões de doses da vacina de Oxford cheguem ao Brasil para a vacinação na próxima semana. O avião que buscará a carga na Índia deixa o Brasil nesta sexta-feira. O imunizante produzido pela AstraZeneca foi comprado pelo Ministério da Saúde para garantir o início da vacinação. Além dele, os prefeitos contam com mais 6 milhões de doses da Coronavac ainda para o início da campanha, conforme publicou o prefeito de Florianópolis. Segundo Jean Loureiro, o Ministério não definiu como as doses serão distribuídas entre os municípios, mas já é certo que a remessa enviada será para aplicação de 2 doses, já que o intervalo entre a primeira e a segunda deve ser de 2 semanas. Outras 354 milhões de vacinas já adquiridas pelo Ministério da Saúde devem ser distribuídas ao longo do ano, sendo 30 milhões para fevereiro e 80 milhões em abril. Mas todo esse calendário ainda depende do aval da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária analisa 2 pedidos de uso emergencial de vacinas no Brasil: a Coronavac, do Butantan, e a vacina de Oxford, da Fiocruz. Neste domingo, a diretoria colegiada da Anvisa se reúne com representantes das farmacêuticas e deve decidir se aprova ou não o uso das vacinas. A melhor vacina será aquela certificada pela Anvisa e disponibilizada para todo o povo. Nós vamos nos empenhar para tornar a cidade imune o mais rápido possível. A obrigação de imunizar o basal, que são os grupos prioritários, idosos e profissionais de saúde, quilombolas e indígenas, é do governo federal. Além da vacina, o Brasil já prepara outros insumos para a campanha de vacinação. Segundo o Ministério da Saúde, 80 milhões de seringas e agulhas estão disponíveis nos estados. Outros 100 milhões de unidades serão adquiridos pelo governo federal para distribuir aos municípios. Assim que tiver início, a vacinação atenderá primeiro os grupos prioritários: profissionais da saúde e idosos, depois pessoas com comorbidades. Inicialmente, outras categorias estavam incluídas na primeira fase de vacinação, mas o Ministério da Saúde refez a estratégia e excluiu, entre outros, profissionais da educação e forças de segurança pública. A medida ainda tenta ser revertida por alguns gestores. Eu fiz um pedido ao Ministério. A gente pediu para que os profissionais da educação básica eles possam ser inseridos no primeiro grupo de prioridade. A gente sabe que é fundamental garantir a segurança dos alunos, dos profissionais da educação, para a gente poder ter o quanto antes uma volta às aulas segura, tranquila. Isso é uma decisão que o Brasil tem que tomar enquanto país.
pensando no futuro. A possibilidade de que empresas e indústrias comprem a vacina para imunizar os trabalhadores foi descartada pelo governo federal, segundo informou a Fiesp nesta quinta-feira, após reunião com membros do Ministério da Saúde e das Comunicações. Enquanto isso, mundo afora, mais de 17 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19. Entre elas, a goiana Vitória Gomes da Silva, de 20 anos. Morando há 1 ano e 3 meses na Europa, a jovem trabalha num lar de idosos localizado em Fátima e tomou a vacina da Pfizer nesta quinta-feira. Para mim é como levar uma injeção qualquer. Não estou sentindo nada, nenhum sintomas. Olha, como uma pessoa de uma classe média baixa, eu me sinto privilegiada de tomar uma vacina dessa, que eu penso assim, que se eu estivesse no Brasil, eu jamais teria a oportunidade de tomar uma vacina do Covid. Eu acho que é uma vacina como as outras, como de uma gripe, eu penso assim. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registra pelo 3º dia seguido mais de 1.000 mortes pela Covid-19 e o número de casos continua muito alto. Em apenas um dia, o país contabilizou mais 1.131 mortes pela Covid-19 e o total chegou a 207.095 óbitos pela doença. Também foram confirmados mais 67.758 novos diagnósticos em 24 horas. Na soma, já são mais de 8.324.000 casos confirmados da doença. Em 7 dias, pela média móvel de mortes, o Brasil chegou a 942 óbitos diários. Já a média de casos no período estava acima de 50.000 desde 9 de janeiro e passou para 51.830 novos infectados por dia. Já na classificação da pandemia por estados, podemos verificar que as altas continuam em 12 deles: Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Outras 14 unidades da federação não tiveram muita variação no número de mortes: Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina. E apenas um estado voltou a apresentar queda nos registros de mortes. Foi o Acre, que apontou uma redução de 31%. Os Estados Unidos e a China já vacinaram mais de 10 milhões de pessoas. As duas maiores economias do mundo foram os primeiros países a superar essa marca. Mais de 32 milhões de doses já foram administradas em todo o mundo. E agora, atualizando os dados do coronavírus no planeta, 93.184.000 pessoas já foram contaminadas. De acordo com o levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins, 1.995.000 pessoas morreram. O mundo se aproxima de 2 milhões de mortes. A vacina contra a Covid, desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca e a Fundação Oswaldo Cruz, demonstrou eficácia de 70%, já após a aplicação da primeira dose. Isso de acordo com a coordenadora dos ensaios clínicos do imunizante no Brasil. A vacina já foi aprovada para uso no Reino Unido, na Índia, México, Marrocos, Argentina, Equador e El Salvador. Mais de 1 milhão de doses já foram aplicadas e o imunizante deve começar a ser aplicado na população brasileira, como a gente já mostrou aqui, na semana que vem. Depois do intervalo, você vai ver que o Reino Unido proibiu voos vindos do Brasil, além de outros países da América do Sul e também do Panamá e Portugal. A gente volta já. Estamos de volta a 8h51 no horário de Brasília. A Prefeitura de São Paulo autorizou a volta das aulas presenciais a partir do dia 1º de fevereiro. As escolas públicas e particulares poderão funcionar com 35% da capacidade. O secretário municipal de Educação, Edson Aparecido, informou que equipes das unidades básicas de saúde farão o acompanhamento detalhado de alunos, pais e profissionais. Ontem, um temporal provocou danos na cidade de São Paulo. Os bairros da zona norte da cidade foram os mais afetados. A enchente chegou a invadir casas da região. Pelo menos 6 pessoas ficaram ilhadas dentro de residências. A
Até o fim da tarde, o Corpo de Bombeiros tinha recebido pelo menos 20 chamados relacionados às enchentes na cidade. E você vai ver agora como é que fica a previsão do tempo para hoje em todo o Brasil. A sexta-feira será um dia muito instável na maior parte do país. Os temporais acontecem a qualquer hora em praticamente todo o centro-oeste e em várias áreas da região norte, inclusive nas capitais Manaus, Porto Velho e também na região de Palmas. As pancadas também serão frequentes, mas intercalando várias aberturas de sol no centro-oeste de Minas Gerais e de São Paulo. Na região da capital paulista, no Rio de Janeiro, em Vitória e em Belo Horizonte, o dia ainda começa com aberturas de sol, mas pode chover forte entre a tarde e a noite. O tempo vai ficar muito instável, com chuva fraca a moderada desde cedo sobre a região de Florianópolis, em Curitiba e em todo o leste da Bahia, inclusive em Salvador. O tempo vai ficar firme apenas em áreas do Rio Grande do Sul, no interior do Nordeste e também sobre as capitais Belém, São Luís e Fortaleza. Deve chover de forma passageira e sem alerta para temporais nas capitais da costa leste nordestina, inclusive em Recife e João Pessoa. A temperatura mínima prevista em Cuiabá é de 24 graus e faz 21 graus pela manhã no Rio de Janeiro, máxima de 27 graus em Brasília, 30 graus em Belo Horizonte e Salvador e a máxima é de 28 graus em São Paulo. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou um plano de estímulo à economia de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares, mais de 10 trilhões de reais, para recuperar o país da crise econômica vivida após a chegada do coronavírus. O pacote, que deve ser aprovado pelo Congresso, prevê que os americanos recebam um novo cheque de 1.400 dólares por pessoa, entre outras medidas. Esse valor equivale a R$ 7.200. Se antecipando as críticas de que esse novo plano poderia aumentar o endividamento do país, Biden destacou que o retorno dos investimentos em termos de emprego e igualdade racial evitará danos econômicos no longo prazo. Não é apenas um investimento fiscal inteligente, incluindo gastos deficitários. O retorno desses investimentos em empregos, igualdade racial, evitará danos econômicos de longo prazo. Os benefícios serão muito maiores que o custo. O plano de 900 bilhões de dólares, adotado em dezembro do ano passado, considerado uma entrada por Biden, já havia colocado 600 dólares no bolso de cada americano, com base na renda. O democrata também prometeu a criação de milhões de empregos no setor industrial dos Estados Unidos. A descoberta de uma nova cepa do coronavírus no Brasil levou o Reino Unido a proibir os voos da América Latina, Panamá e Portugal. As autoridades britânicas tentam evitar a chegada da variante ao país, duramente afetado pela pandemia. A decisão foi tomada por causa dos laços estreitos desses países com o Brasil, onde uma nova cepa do coronavírus foi encontrada na Amazônia. O ministro dos Transportes, Grant Shapps, anunciou no Twitter que as chegadas dessas nações serão proibidas a partir de sexta-feira, em decorrência da evidência de uma nova variante no Brasil. O governo conservador de Boris Johnson estava sob pressão para restringir as viagens do sul do continente americano após a descoberta da nova cepa. A mutação originada na Amazônia brasileira foi detectada no Japão. A comunidade internacional está em alerta porque existe a suspeita de que essa variante possa alterar a resposta imunológica, reduzindo a eficácia das vacinas que já começaram a ser aplicadas em vários lugares do mundo. O Reino Unido é o país mais castigado da Europa pela pandemia, com quase 85 mil mortes confirmadas por Covid-19. Desde dezembro, quando foi descoberta uma nova cepa do vírus no sul da Inglaterra, os britânicos enfrentam uma onda incontrolável de contágios. Acredita-se que ela seja mais contagiosa do que as anteriores. Um forte terremoto de magnitude 6,2 atingiu a Indonésia e deixou pelo menos 35 mortos e dezenas de feridos. Milhares de moradores tiveram de deixar suas residências. Além das casas, o governo indonésio disse que 2 hotéis e um prédio público ficaram destruídos pelos tremores. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do tremor foi registrado a 18 quilômetros de profundidade e a 6 quilômetros da cidade de Majene. A agência meteorológica do país alertou para o risco de tremores secundários fortes o suficiente para produzirem um tsunami.
20 cachorros especialmente treinados da Força Aérea do Sri Lanka, um país da Ásia, participaram de uma cerimônia de formatura. O grupo de graduandos vai trabalhar no aeroporto internacional do país, onde eles vão usar as habilidades caninas para farejar e ajudar a detectar drogas e explosivos. Os peludos se apresentaram ao lado dos treinadores com uma beca amarela. Durante a cerimônia, alguns aproveitaram para mostrar as habilidades e dar show de simpatia em frente às câmeras, enquanto outros querem apenas tirar uma soneca. Estamos investigando a detecção de drogas e explosivos e sabemos que isso é uma ameaça neste país. Os entorpecentes chegam por vários meios. Acredito que usando esses cães poderemos erradicar muitos dos problemas no aeroporto. Os animais foram importados da Holanda e altamente treinados para exercer a função. E agora vão ajudar a aumentar a segurança no país. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco, 10 da manhã no horário de Brasília, você confere outras informações com a Patrícia Velenic. E você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, bom dia, boa sexta-feira e bom fim de semana.